As novas regras para rótulos de alimento no Brasil entraram em vigor neste domingo. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além de mudanças na tabela de informação nutricional, novidade é a adoção de alertas na parte da frente da embalagem sobre alguns nutrientes. Uma das mudanças, por exemplo, é que a tabela de informação nutricional passa a ter apenas letras pretas e fundo branco, com o objetivo, segundo a Anvisa, de afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem a leitura por parte do consumidor. Eu vou conversar agora aqui no Super N segunda edição com a Érica Simone Coelho Carvalho, ela que é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Érica, boa noite, seja bem-vinda ao Super N segunda edição. Obrigada, Luciano. Boa noite aí a todas e todas que nos ouvem. É um prazer poder falar um pouco aí sobre essa novidade. Pois é, antes da gente falar propriamente dessas mudanças, né, nas regras de rótulos de alimentos, eu queria te perguntar o seguinte: o que o consumidor perde ou qual que é o impacto sobre o consumidor que não tem o hábito de ler os rótulos de embalagem de alimentos, hein, Érica? Excelente a sua pergunta, porque não adianta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudar rótulo se nós, consumidores e consumidoras, ainda temos aquele velho hábito de, às vezes, pegar o produto porque é a marca que eu já estou habituada a comprar ou porque é o menor preço, que óbvio, né, também é algo a ser considerado. Nós temos que ter novamente, né, isso não é novo, ter o hábito de começar a ler o que a gente compra. Né? Exemplo, a hora que eu chegar numa prateleira de pão integral, eu não vou verificar apenas se é a minha marca preferida. Agora, com as novas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente já vai poder olhar na parte frontal do produto se lá tem uma lupinha e se na frente da lupa vem informando se aquele produto tem açúcar adicionado em excesso, gordura saturada ou sódio em excesso. E essas informações são muito importantes porque a gente tem que considerar que tanto o sódio, gordura saturada, quanto a adição de açúcar em excesso está relacionada aí a doenças crônicas não transmissíveis, né? Como doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no nosso país, o câncer, que é a segunda que mais mata, né? Problemas aí de hipertensão. Então, assim, produtos ultraprocessados, que são esses que a indústria nos entrega, está relacionada aí a sobrepeso e a obesidade, que são dados também que o IBGE vem chamando a atenção para que a gente gere um sinal de alerta. Uhum. O que muda principalmente com essas novas regras, Érica? Bem, o que você já falou, né, facilita para nós a leitura da tabela nutricional, porque não tinha regra para a tabela nutricional, então às vezes a letra ficava difícil de ler, agora não, o fundo é branco, a letra é preta. Por exemplo, vou dar o exemplo de novo da prateleira de pão integral. A gente vai conseguir agora realmente comparar um produto com o outro, porque os produtos eles vão ter que ser todos em 100 gramas ou 100 ml. Então, na hora que eu pegar uma embalagem a outra, eu vou conseguir saber o que aquele tem a mais ou a menos, né, adicionado ali. Então, assim, é um grande avanço e vale lembrar que o Conselho Federal de Nutricionistas, né, participou desde o início dessa construção, dos grupos de trabalho. Então, é muito, assim, relevante e importante ver o papel aí do Conselho nessa construção de uma sociedade melhor, onde nós, como consumidores, podemos ter mais acesso à informação. Então, imagino que a partir dessa construção que contou com o conselho, né, ou com os conselhos de nutricionistas, nós temos também uma informação que vai estar mais acessível para o consumidor. Porque muitas vezes também o consumidor chegava ali, tentava ler o que estava naquela tabela nutricional e ele não conseguia entender o que ele estava levando para casa. Exatamente, Luciana. Agora a gente já vai saber o que é excesso. Né? Mesmo desconhecendo os detalhes, a própria vigilância sanitária já vai informar, esse é um produto que tem excesso de sal, né, de sódio no caso. E aí, por exemplo, para produtos sólidos, excesso de sódio seria acima de 6 gramas de sódio, para produtos líquidos acima de 3 gramas. Mas isso não compete ao consumidor saber.
Só compete a gente saber, como consumidor, que ali existe um excesso, e se eu, né, procuro no meu dia a dia ter uma alimentação mais saudável, então é importante que eu faça consumo de produtos que tenham menos sódio, menos açúcar adicionado e uma quantidade menor de gorduras saturadas. O nosso ouvinte, deixa eu só buscar o nome dele aqui, o Eduardo Machado, ele está dizendo aqui que o problema dele são as letras muito pequenas nos rótulos, que muitas vezes ele não consegue enxergar. Isso vai estar resolvido, ou pelo menos parte desse problema solucionado com essas novas regras, Érica? Então, agradeço muito aí a pergunta, porque é uma realidade, né, no dia a dia, como é difícil a leitura. E aí eu vou compartilhar com você algo que eu vejo dentro do meu consultório, no dia a dia. Às vezes eu pergunto, né, para a pessoa que me procurou como nutricionista, se ela fez a leitura dos ingredientes e do rótulo nutricional como eu havia orientado, e a pessoa fala que não leu porque não levou os óculos para o supermercado. Então, a gente também tem que começar a ter essa prática. Se eu tenho dificuldade para leitura de letras menores, levar o meu óculos de leitura para o supermercado. Apesar do tamanho da fonte não ter sido definido, vai ficar mais fácil a leitura, porque o fundo agora é branco com a letra preta. Mas a gente precisa, se tem a dificuldade de leitura, de levar realmente os nossos óculos ou voltar ao oftalmologista aí para renovar a receita. Leva o óculos porque vai estar destacado, porque antes até com os óculos de repente no meio daquelas cores ali não se conseguia ter essa informação, e agora pelo menos ela vai estar mais destacada ali, mesmo que com uma letra às vezes menor também, né, Érica? Porque aí depende também do produto, né? Tem alguns produtos que o fabricante consegue colocar uma fonte, um tamanho de letra maior. Mas se o produto é menor, aí vai continuar realmente a informação vindo em letras menores, mas como você mesmo disse, Luciano, com essa facilidade aí do fundo branco com a letra preta. Nós estamos conversando aqui no Super N segunda edição com a Érica Simone Coelho Carvalho, ela que é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Essas novas regras, Érica, elas valem para aqueles produtos que forem fabricados e embalados a partir de agora. Então, o consumidor precisa ficar atento, porque muitas vezes ele vai se deparar ainda, talvez, com um produto ali que não tem ainda essas regras, mas é porque a regra passou a vigorar ontem, não é isso? Exatamente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela permite aí, né, um ano, então até 9 de outubro de 2023, as empresas têm aí para adequar as suas embalagens, sendo que para microempresas e agricultores familiares, né, a agricultura familiar tem 2 anos, então vai ser até 9 de outubro de 2024, e para aquelas empresas que vendem bebidas não alcoólicas, que têm embalagens retornáveis, o prazo é de 3 anos, então até 2025. Mas é importante que nós, como consumidoras e consumidores, não percamos esses prazos, porque a vigilância sanitária ela não faz a verificação da adequação dos rótulos. Então, ela só vai identificar que aquela empresa, daqui a um ano, por exemplo, não adequou o rótulo, se ela fizer uma fiscalização ou por denúncia. Então, cabe a nós consumidores aí, né, a gente ficar bem atento às prateleiras e daqui a um ano não aceitar aí que grandes empresas não tenham feito a adequação no rótulo. Até porque a gente pode também já ir observando, porque as empresas têm esse prazo até outubro do ano que vem, mas não quer dizer que as empresas só comecem a adequar essas embalagens até outubro do ano que vem. É importante que nós, como consumidores, já comecemos a, de repente, cobrar das empresas aí para que essa adequação seja feita de forma mais rápida, porque senão a empresa pode deixar só para se adequar lá no ano que vem. Exatamente. Algumas empresas já vêm fazendo adequação dos ingredientes. Então, o que nós, né, nutricionistas, observamos aí nos últimos 6 meses, que já se sabia que ia entrar em vigor em 9 de outubro, são alguns produtos mudando a composição deles, então diminuindo a quantidade de gordura saturada, diminuindo a quantidade de sódio e de açúcar adicionado, justamente para a hora que fizer a adequação no rótulo não aparecer no produto a lupinha.
Então, cabe a nós consumidores também ler os ingredientes, né? Porque, afinal de contas, produtos ultraprocessados não fazem bem para a nossa saúde. E o que seriam produtos ultraprocessados? Seria quando a gente lê os ingredientes e começa a aparecer palavras de produtos que eu não tenho na minha cozinha para cozinhar no dia a dia. Então, evitar os ultraprocessados continua sendo uma orientação aí para uma alimentação saudável. Seria aquela velha frase, né? Descasque mais e desembale menos. Isso. E você já falou aí de alguns problemas, de algumas consequências desses produtos ou de ingredientes para esses produtos, só para que a gente tenha uma noção, e até o ouvinte que está ligando o rádio agora e que está acompanhando essa entrevista, né, para a gente reforçar a importância e o que, por exemplo, o conhecimento daquilo que você está levando para casa pode evitar para você num futuro, hein, Érica? Então, gente, para quem começou a nos ouvir agora, né, a gente vem falando aí sobre as adequações de rotulagem que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária entrou em vigor ontem. E o que se ganha com isso, nós aí, como sociedade, como consumidoras e consumidores? Agora vai vir uma lupa, onde vai ter uma observação para aqueles produtos embalados, que não são embalados na nossa frente, né, que já estão em prateleira. Essa lupa vai informar quais os produtos que têm excesso de gordura saturada, excesso de açúcar adicionado e excesso de sódio. E isso é extremamente importante, porque essas 3 substâncias estão relacionadas a várias doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiorrespiratórias, né? Derrames, aí, AVCs, infarto, câncer, que tem aumentado muito, né? Não só no nosso país, mas em todo o mundo, e, consequentemente, a obesidade. Então, são doenças assim que vêm aumentando o número de pessoas cada vez mais jovens com esse tipo de doença. São doenças que ainda matam muito, né? Matam muitas pessoas na nossa sociedade. E a obesidade é um super alerta, né, gente? Comer excesso de produto industrializado tem uma relação direta aí com a obesidade. A obesidade tem relação com todas essas outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, para o consumidor, essas mudanças são extremamente fundamentais. É um grande avanço, né, que a vigilância sanitária aí teve, junto com o apoio aí do Conselho Federal de Nutricionistas, mas cabe, como o Luciano já disse, a nós, consumidoras e consumidores, procurarmos aí nas prateleiras esses produtos já com essa lupinha, essa adequação. Érica, alguma colocação, algum detalhe que a gente deixou escapar aqui na nossa entrevista? Fica à vontade. Então, Luciano, eu vou aproveitar a pergunta aí, né, do ouvinte e reforçar, né, gente, que não adianta nada a gente ter todo um movimento aí dos conselhos de saúde, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que os rótulos fiquem mais adequados para que a gente faça melhores escolhas no nosso dia a dia, se ainda assim a gente não tem o hábito de verificar o que consta nos rótulos dos produtos. Então, fica a dica para a gente começar a ler mais, né, os produtos que a gente for comprar embalados, mas preferencialmente que a gente prefira aí produtos naturais, né, comer mais produtos in natura, mais frutas, legumes, verduras, menos carnes processadas, porque isso sim tem relação direta com a saúde. Érica Simone Coelho Carvalho, presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região. Muitíssimo obrigado pela gentileza com a Rádio Super, com o Super N segunda edição. E até uma próxima oportunidade, Érica. Eu que agradeço, em nome do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, e coloco aí o CRN9 à disposição, né, de todas e todas que nos ouvem aí para novos esclarecimentos. Forte abraço.